nossa alegria de estarmos aqui na noite de hoje, né? Uma honra para nós também, porque nós somos ligados a uma instituição que foi mencionada, cujo dirigente espiritual é também Fabiano de Cristo. Nós achamos interessante trazer para os companheiros uma reflexão acerca da atividade do bem aqui na Terra, ao qual nós estamos ligados, e da contribuição de Fabiano a essa atividade do bem. Em tese, vamos fazer isso, né? Tirando algumas conclusões da nossa utilidade pessoal. Nós aqui na Terra, todos nós aqui um dia nascemos, né? Começou a nossa vida na Terra. Quando a gente chegou aqui através da reencarnação, nós encontramos uma vida social funcionando. Já tinha um hospital, uma escola, havia organização, transporte, enfim, a sociedade estava em pleno funcionamento. E continua isso hoje, né? Quando nós observamos essa caminhada da sociedade, os nossos irmãos materialistas dizem que esse desenvolvimento, que é um desenvolvimento, né? Nós hoje estamos usando o microfone. Leon Denis, grande trabalhador espírita, fazia suas palestras de vivo voz, não havia nada disso, né? Esse desenvolvimento que a gente observa, ele seria fruto do acaso e resultado apenas do interesse do homem em conseguir mais conforto, mais recursos. Então, desse choque de circunstâncias ia saindo a vida social. E ela, no fundo, seria resultado de um acaso, de um jogo cego de forças, né? Nós, no entanto, sabemos que isso é errado. A vida social, ela tem uma direção espiritual. Na verdade, as ideias, as iniciativas vêm da espiritualidade para cá. É assim que as coisas acontecem. Inclusive, vêm coisas boas e não boas. Dada a nossa condição espiritual deficiente, vem muita coisa que não é boa, né? Pessoas são lançadas ideias, espíritos vigilantes, imaturos, recebem ideias negativas e propagam aquilo. Mas vêm ideias boas e elas terminam se implantando. Quando nós olhamos para a história, o passado, né? Então, alguns anos atrás havia, uns séculos atrás, havia escravidão. Pessoas podiam ser vendidas, né? Até o século XIX, a mulher tinha uma situação muito secundária. O século XX mudou isso. Isso é considerada a maior alteração social do século XX. A nova posição da mulher. Uma mudança histórica. A mulher é igual ao homem. Isso foi posto em lei, né? Isso, e outras coisas. Surgiu organizações supranacionais, a ONU, organizações de direitos humanos, tem uma só de coisas que são coisas que apontam na direção do bem, cuja inspiração é espiritual e ela vai aos poucos se concretizando aqui na Terra. Essa é que é a realidade, né? Mas agora é que vamos voltar a atenção para a nossa posição aqui, agora, nesse momento. Nós chegamos aqui à nossa casa toda semana, né? Encontramos a nossa casa funcionando, está passando boa, né? Tem uma direção, não tem hierarquia, ninguém é superior, né? Não tem imagens, há uma simplicidade. Nós vimos a lição de hoje falando bem, né? Há uma ideia assim, nítida de que o importante é a mensagem espírita. A instituição espírita é um meio. Então, essa ideia de simplicidade, não hierarquia, qual foi quando os fundadores começaram aqui o trabalho, né? Vamos fundar a casa, eles já tinham ideia do que iam fazer. Qual é o que serviu de modelo esse trabalho assim, simples, fraterno? Qual é o modelo? Qual foi o modelo original do nosso trabalho? O nosso trabalho, esse trabalho que a gente encontra aqui, o modelo dele é a Casa do Caminho, fundada em Jerusalém pelos primeiros seguidores de Jesus.
que se passava lá, que a gente conhece da literatura mediúnica, é o que a gente encontra aqui. A gente sabe que aquela simplicidade se perdeu, mas aquele modelo, ele reapareceu 18 séculos depois, com a doutrina espírita em Paris. Quando a gente vê o Estatuto da Sociedade Espírita de Paris, ele é que nós fazemos, nós somos a introdução da Sociedade Espírita de Paris, por sua vez, era da Casa do Caminho. Claro que em Paris havia uma adaptação, uma mudança de cenários, né? Quando Kardec criou o Centro Espírita, claro, as pessoas eram alfabetizadas, havia livros, havia leis que asseguravam liberdade de circulação, periódicos. Isso não havia no tempo da Casa do Caminho. Mas o modelo era o mesmo. E esse modelo é o nosso, né? Há um detalhe interessante que nós vamos comentar daqui a pouco, que esse modelo veio para o Brasil, tanto que nós estamos usando. E houve uma pessoa encarregada dessa transmissão desse modelo, porque a espiritualidade sabia de umas dificuldades que iam ocorrer na Europa. Então, antes que surgisse o Espiritismo, em 1831, o Dr. Bezerra de Menezes encarnou aqui no Brasil, porque no final do século XIX, quando o Espiritismo estava chegando aqui, ele disse: olha, o modelo é esse. A autoridade espiritual dele fez com que aquilo da Sociedade Espírita de Paris passasse para cá, com essas características que nós encontramos aqui. São aquelas que a gente gosta, que é o Espiritismo real. Há um fato interessante, há uma obra, há um espiritualista, que ele aceitava todas as ideias espíritas, chamado Pietro Ubaldi. Ele é italiano, é um espírito amadurecido, escreveu livros muito bonitos, e um dos livros dele tem o título A Descida dos Ideais. O que ele estuda nisso? Ele estuda, no fundo, a evolução do bem aqui na Terra. Quando chega uma nova ideia, um influxo de progresso espiritual, como são as revelações, elas vêm com uma equipe de implantação e a ideia é lançada aqui na Terra. Mas depois, essa ideia fica entregue às nossas deficiências e ela acaba se desfigurando. Ela se desfigura a tal ponto que ela fica irreconhecível. Quem é que reconhece, por exemplo, o Evangelho de Jesus nas cruzadas, que eram expedições militares que iam sair para matar árabes, muçulmanos, levavam a cruz no peito, né? Os cruzados. E a Inquisição. O que tinha de Evangelho na Inquisição? Nada, né? Então, era essa desfiguração, deformação do ideal, né? Essa não é uma realidade, né? Então, o plano espiritual sabe disso, dessa realidade, que as ideias tendem a se enfraquecer com as nossas deficiências. No caso da terceira revelação, ela foi. Jesus sabia disso. Ele falou nisso, olha. Interessante dizer, eu rogarei a meu Pai e ele enviará outro Consolador, que vai recordar o que eu disse e ensinar mais coisas. Interessante isso. Só João fala nesse episódio Consolador. E no capítulo 16 ele fala um pouquinho diferente, mas a redação, até um pouco de obscuridade. A redação clássica é do capítulo 14 de João. É interessante que Jesus, que é o nosso governador espiritual, não diz: eu vou mandar, eu rogarei meu Pai. Ele estava sempre as coisas mais graves da terra. Jesus, como que ele se submete à vontade de Deus. E veio o Consolador, com a característica de que permaneceria conosco. É através do canal da mediunidade que assegura a continuidade, tem assegurado a continuidade daquele modelo, né? Então, isso aconteceu. Eles sabiam desse problema. Quando o Espiritismo chegou na Europa, com esse modelo simples, tem uma sequência
dessa questão dos ideais, a desfiguração dos ideais, eu anotei um exemplo interessante aqui sobre essa distorção, né? A Península Ibérica, durante muitos séculos, foi dominada pelos muçulmanos, 7, 8 séculos. E eles foram, naquela época, ótimos administradores. Sob domínio islâmico, conviveram na Espanha cristãos, árabes e judeus. Conviveram sem que um matasse o outro. E essa convivência enriqueceu todos eles. Mas quando os árabes, os muçulmanos, foram expulsos, que os cristãos tomaram conta, aí acabou o sossego. Perseguiram, os árabes foram expulsos, né? E os judeus foram muito perseguidos. Passaram de ser fugido dali, né? Fabiano, depois vamos comentar que ele também teve influência disso. E é interessante um episódio que eu estive vendo. Eu sou ligado a uma instituição cuja patrona espiritual é Teresa de Ávila, na Espanha, né? E o bisavô de Teresa de Ávila era judeu. Ele foi na Espanha, em 1400 e tanto. Quando ele sentiu essa mudança, os cristãos agora mudavam, ele, judeu, converteu-se. Imagine que conversão ao cristianismo, tornou-se católico, né? Comunhão, aquela coisa toda. Ainda teve cuidado de casar os 5 filhos dele. O casamento na época não era como hoje, a gente escolhe. O casamento era uma coisa arranjada, né? Casou os 5 filhos dele com membros de famílias católicas ilustres, porque ele é nome ilustre. Então casou os 5 filhos. Ele foi bisavô. Apesar de todo esse cuidado, chamava Salom dos Pais. Esse é o bisavô. Um dos filhos dele, que se casou, converteu-se também, foi denunciado à Inquisição de Toledo, na Espanha. E só não foi para a fogueira por causa dessa ligação dele. A católica foi salvo, teve a vida salva, mas perdeu tudo. Perdeu os bens, teve que começar de novo. Esse era o avô de Teresa e o pai de Teresa, depois trabalhando, conseguiu uma situação melhorou, a tal ponto que ele tinha uma biblioteca, que naquela época, 1515, pouquíssimas pessoas tinham. Só pessoas de muito dinheiro podiam se dar esse luxo, ter uma biblioteca, que Teresa de Ávila usou muito, né? Quando nós estamos lembrando disso, nós pensando, nós cristãos fomos precursores dos nazistas na perseguição aos judeus. Muito antes do nazismo, nós perseguimos judeus, mas era esse fanatismo que não se coadunava de forma nenhuma com a mensagem cristã. Não tinha nada. O que havia de cristianismo? Coisa nenhuma. Então veio, chegou o Consolador, mensagem prometida. Ele foi para a Europa. Já disse que nosso modelo Casa do Caminho reapareceu em Paris. Os centros que se formaram naquela ocasião tinham esse modelo também, não tinha imagem, ninguém usava roupa especial, as reuniões eram para todos se tratavam igualmente, né? E o movimento espírita lá na Europa, ele desenvolveu sobretudo na França e em algumas cidades de outros países, na Itália, alguma coisa, né? E até o final do século XIX, ele foi crescendo lentamente. Havia escritores, Leon Denis estava encarnado, Gabriel Delane, né? Mas a espiritualidade já sabia que a Europa ia passar por experiências dramáticas, ia ter sua vida terrivelmente agitada. No século XX, teve as 2 guerras mais terríveis que se conhecem, a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais. Morte, sim, violência, né? E em relação ao movimento espírita, na Europa, essas 2 guerras praticamente acabaram com ele. Nós conversamos uma vez com um amigo jovem espírita francês, e ele, por sinal, era da terra de Kardec, era lyonês. Então ele disse que na terra dele o espiritismo sumiu. Ele foi pesquisar, então descobriu que depois da Primeira Guerra Mundial,
sobraram 700 espíritas. Depois da Segunda Guerra Mundial, 4 fecharam as portas. E durante décadas não tem mais nada. Ele e outros estavam trazendo o espiritismo para Lyon, imagine, né? E isso, essa dificuldade continua, né? Sabendo disso, a espiritualidade previu, então, a transferência desse trabalho da Casa do Caminho, da Boa Nova, sempre com essa atualização, para o nosso país. O Brasil foi preparado para isso, né? Porque desde o começo da nossa colonização, já havia mediunidade aqui no Brasil. Porque os nossos formadores, os negros e os indígenas, têm mediunidade. Os índios falavam evidência, os negros usavam muita mediunidade. E nós somos mestiços hoje. É muito raro achar um brasileiro puro, um tipo racial puro, negro ou branco aqui. A nossa regra é a mestiçagem. Então, nós fomos criados com uma familiaridade com mediunidade, comunicação, com ouvir falar da vida espiritual. Quando a doutrina espírita, e como ela vinha para cá, houve preparação nesse sentido. Então não tinha acontecido nada ainda na Europa, já começaram a nascer aqui pessoas que iam fazer essa transição. Em 1878, ou antes um pouco, nasceu a grande médium Zilda Gama. Em 1880, reencarnava-se em Sacramento, Minas Gerais, Eurípides Barçanufo, uma apóstolo. 1900, Dona Ivone Pereira nascia aqui no estado do Rio de Janeiro. 1910, Chico Xavier. 1927, Divaldo. Então, aquilo, o espiritismo já tinha, modelo no Brasil, o espiritismo cresceu. Hoje o espiritismo tem, nós temos uma população espírita apreciável aqui, e daqui estamos irradiando aí para fora. Isso era um planejamento da espiritualidade. Fabiano de Cristo esteve ligado a esse trabalho. Nós, às vezes, falamos assim, de trabalho, assim, até nos referimos a nós, como trabalhadores, mas na verdade nós não somos ainda bem trabalhadores. Trabalhador, aquele trabalhador qualificado, nós estamos ainda com dificuldade. Todo mundo carrega esse problema. Na verdade, nós somos ainda mais doentes em tratamento. É isso que a gente é. Essa é uma espécie de terapia ocupacional, né? Então, nesse começo nosso, vieram para cá espíritos elevados, né? Padre Manuel da Nóbrega, a gente vê a vida deles, né? José de Anchieta, que é uma encarnação de Fabiano de Cristo, né? Anchieta, ele veio para, ele tornou-se, sabe, padre, falei, a ordem, com 17 anos, jesuíta, né? E ele saiu da Espanha, ele nasceu Anchieta nasceu nas Ilhas Canárias, Tenerife, La Laguna, que é a capital, a possessão espanhola. E ele foi para Portugal porque ele era judeu. A pressão, ele tinha um pai judeu, família convertida. Isso não livrava a pressão em cima dele. Ele saiu da Espanha, Anchieta, e foi para Lisboa. Foi ali que ele tomou ordem religiosa. Paulo depois veio para o Brasil, era uma pessoa inteligente, e ele foi muito amigo do padre Manuel da Nóbrega, que era o superior geral para a companhia no Brasil. Teve junto com o Nóbrega em várias ocasiões. Ele é uma pessoa de grande inteligência. Ele escreveu livros, foi diretor em duas ocasiões de colégios jesuítas do Rio de Janeiro e em Salvador. Quando o nosso governador-geral, Estácio de Sá, estava desencarnando, ele esteve ao lado do governador. E ele desencarnou, com 63 anos, Anchieta, uma vida de dedicação, ligado sempre. A gente sabe, por exemplo, da data de fundação da cidade de São Paulo, graças a uma carta de Anchieta. Ele escreveu nessa data, no dia 25 de janeiro do ano da graça de 1554, numa casa paupérrima e pequena, nós rezamos a missa, né?
por ser data da conversão de São Paulo, nós atribuímos a São Paulo, foi o nome da cidade de São Paulo. Ele, Anchieta, é cofundador com o Nóbrega, que foi um líder dessa fundação. Aliás, é um detalhe curioso dessa fundação de São Paulo, né? Nem todo mundo sabe. Nóbrega era o superior da ordem jesuíta. Ele estava preocupado no Brasil com o enfraquecimento da moral religiosa. Os sacerdotes passavam a abandonar os votos. E quando chegou o primeiro bispo lá em Paris, ele ficou animado, ele vai estabelecer a ordem. Ele teve uma decepção. O bispo, ao invés de Dom Pedro Fernandes Sardinha, ao invés de se preocupar com a essência, ele preocupou-se com o acessório. Os índios não podem assistir missa sem roupa. O índio dava roupa espontaneamente. Aí o Nóbrega disse, mas como? Não vão deixar? Eles são assim. Né? E olha, além disso, não existe tecido na colônia para fazer roupa para todo mundo. O bispo não quis saber. Isso aí afastou os índios, atrapalhou a catequese. É interessante que Nóbrega não entrou em confronto com ele. Ele, sendo jesuíta, aceitou aquilo, saiu de lá, foi para São Paulo. De São Paulo, ele foi fundar São Paulo. Né? Então, veja que é a reação de um espírito maduro diante de um obstáculo. Não posso ir aqui, eu vou para lá. Foi para lá e foi fazer o bem. E São Paulo hoje é das maiores ou maior cidade do hemisfério sul da Terra. Né? Mas a gente em geral reage diante de uma coisa que é tão errada. Né? Nós reagimos negativamente. Ele absolutamente saiu e continuou a serviço de Jesus. Então, Anchieta nessa trajetória muito bonita. 79 anos depois, ele voltou à luta material, como Fabiano de Cristo. Nasceu numa aldeia muito pobre, lá em Portugal, Soengas, e aonde ele teve uma vida de muita simplicidade. Ele, como Fabiano, teve pouco acesso à escolarização. Ele viveu na agricultura. Né? Então, nessa volta dele, como um dos líderes do trabalho aqui no Brasil, ele teve uma trajetória muito diferente de Anchieta. Anchieta foi uma pessoa do mando, ele teve ligado, ele é humilde, trabalhou, mas ele tinha acesso à autoridade direta. Tinha cultura, tinha obras, poesia dele, ele fez teatro com os indígenas, aprendeu a língua tupi. Como Fabiano, ele mudou completamente. Ele veio totalmente voltado para o serviço. Ele, quando jovem, em Portugal, tinha muita luta, ele imaginou que poderia melhorar de vida vindo do Brasil, e aqui a fonte da riqueza eram as minas de ouro. Ele fez uma viagem difícil, de Portugal por mar, depois por terra, chegou a Minas Gerais. Ele viu o ouro, mas ele logo, ele era muito inteligente, ele viu que faltava tudo ali. Então ele poderia fazer um excelente tipo de negócio, levando as coisas que não havia. Ele passou a comercializar utilidades e ganhou muito bem. Pouco tempo depois, ele estava rico, porque as pessoas pagavam bem a ele. Né? Mas ele estava insatisfeito. Mesmo rico, ele sempre ajudou os outros. Ele era um doador regular da igreja. Ele morava em Paraty, no Estado do Rio, numa casa muito bonita. Ele era um doador das campanhas da igreja, ajudava os pobres, até que chegou a vocação dele. Ele não queria continuar com aquilo. Pegou os bens dele, dividiu em 3 partes. Deu uma parte para a família, deixou uma parada, né? Uma parte para obras de caridade. Santa Casa é muito antiga aqui. Outra coisa que a igreja fazia. E deu a terceira parte aos pobres. E deixou tudo e veio trabalhar. Mudou o nome dele. Ele chamava-se João Barbosa, passou a chamar-se Fabiano de Cristo. E ele, quando escolheu a ordem franciscana, ele foi aceito como porteiro no mosteiro. Interessante que os franciscanos dizem que esse título de porteiro não era secundário. Mas o porteiro não era.
O porteiro era uma função delicada. Como ela era atribuída ao frade, que tinha que ter cerca de 15 anos, pelo menos, de hábito, porque ele resolvia certos problemas. Quem entra, ele era o contato, ele fazia a interface com o mundo aqui fora. E Fabiano, com muito menos tempo, já foi logo porteiro, percebendo quem ele era. E ele ficou durante 3 anos na portaria do convento, aqui de Santo Antônio, no Rio de Janeiro, e depois foi para a enfermaria, né, onde ele ficou 30 anos na enfermaria, ficou 38 anos. Desses 38 anos, 30 anos com problemas de saúde. Ele tinha problemas nas pernas, erisipela, né, que é difícil tratar naquela ocasião, muita movimentação, os joelhos dele doíam muito, então ele andava curvado com aquilo, e como chefe de enfermaria, ele não se queixava, fazia questão de dormir perto dos doentes, para atendê-los à noite, né? Consta também que nessas viagens dele, contato com indígenas, com mestiços, ele aprendeu muita coisa de medicina natural, ervas, mais frutos, e ele usou isso depois dessa enfermaria. Além de atender os doentes, ele atendia pessoas de fora da mental, então eles iam lá e ele receitava lá as poções dele e obtinha muitas curas. A gente só sabe que não era só o chazinho, né? E o magnetismo dele também, a pessoa que tinha aquele potencial de amor, ele irradiava muita energia curadora para as pessoas. E ele assim percorreu a trajetória dele de uma forma belíssima. Desencarnou em 1747, acho que é essa data mesmo, né? 17 de outubro, tendo levado uma vida de verdadeiro servidor de Jesus, né? Na espiritualidade ele continua trabalhando, sabe-se que hoje ele é um governador de nosso lar, daquela cidade de nosso lar. E quando a gente vê o livro Nosso Lar, há uma referência muito interessante, ele falando, nós somos aqui em nosso lar cerca de 1 milhão e pouco de almas devotadas ao melhoramento de nós mesmos. Ele fala, nosso lar. Mas nosso lar tem muitas projeções aqui na Terra. Há pessoas que saem de lá, vêm para cá, então, a rigor, o número de pessoas que estão sob responsabilidade fabiana é muito grande. O número de organizações que estão ligadas à orientação dele, não é, direta, é muito maior. Nós aqui temos Fabiano como patrono, mas há muitas outras obras que estão. Caso de André Luiz. André Luiz é um orientador, mas ele está debaixo do nosso lar também. Fabiano de Cristo é o responsável por esse trabalho, né? Interessante que em 2008, em 8 de fevereiro, que é a data de nascimento dele, o pessoal do Lar Fabiano foi lá a Salvador, e até o Divaldo nos recebeu muito bem, os 50 anos do Lar Fabiano de Cristo, e comentou com a gente que ia dar um presente para nós. O presente é uma mensagem de Fabiano e de Caridade, que ele tinha recebido na véspera, muito bonitas aqui. Mas depois da palestra, nós estávamos conversando com ele, porque quem falou foi o presidente do lar, César Reis. Ele falou de Fabiano doente, curvado. Como é que o Fabiano se apresentou para você? Se apresentou como uma pessoa mais alta, exiguia, e ele foi cristão primitivo. Fabiano era uma daquelas pessoas que integrou aquele grupo corajoso que veio com Jesus. Desculpe, é a gripe. Ele é cristão da primeira hora, né? E respondeu também que a outra autora espiritual, Carita, mensagem muito bonita, né? Mostrou ser como uma moça romana, loura de cabelo cacheado, muito bonita também, uma mensagem. Então, é Fabiano de Cristo, então aquela figura, aquela imagem de Fabiano doente, quebrado, aquilo foi durante a encarnação. Ele é um espírito trabalhador, vigoroso, está em pleno trabalho do bem. Então, nós, no Brasil moderno,
temos essa orientação espiritual, esse modelo, e Fabiano é um dos trabalhadores mais categorizados da operação desse modelo. Nosso centro aqui, claro, se enquadra numa cadeia de autoridade espiritual. Não existe hierarquia material entre nós. Mas há trabalhadores aqui que prestam conta mais acima. Então, nós estamos conversando. A nossa data de fundação é 17 de outubro. Para nós. A nossa casa, na verdade, surgiu muito antes. Nós dissemos no começo que as coisas vêm da espiritualidade para cá. Então, a decisão de fundação é anterior, bem anterior. Então, 50 anos antes, ou mais, um pouco, foi preparada a equipe que ia criar nossa casa. Houve o planejamento, vocês vão para a encarnação, para implantar o trabalho. Então, esses trabalhadores, os fundadores, eles se comprometeram muito antes com esse trabalho. E, graças a Deus, eles cumpriram a parte deles. É interessante que nesse planejamento espiritual, nós ficamos entregues a nós mesmos. O que diz respeito às circunstâncias, elas nunca falham. Depende da espiritualidade dos segundos. Mas o que depende da nossa vontade, isso a espiritualidade não interfere. A gente fica entregue a nós mesmos. E graças a Deus, as pessoas responsáveis pelo nosso grupo Fabiano, elas responderam positivamente a esse convite, elas foram ao trabalho e nós estamos aqui hoje. Né? Isso não surge por acaso. Né? Nós hoje somos continuadores dele. E Fabiano, então, ele tem responsabilidades maiores. Nós dissemos aqui que a nossa posição é ainda a posição, nós estamos nos aproximando. Os companheiros conhecem aquela parábola dos trabalhadores da última hora, né? A parábola é curiosa, porque uma das parábolas que Jesus contou sobre o reino dos céus. Jesus nunca descreveu o reino dos céus. As parábolas começam sempre assim. O reino dos céus é como, o reino dos céus é semelhante, ele quer dizer, é uma analogia, né? Então, o reino dos céus, por que ele não descreveu? Para a gente não entender. Nós não sabemos como é o reino dos céus. Como será viver sem egoísmo? Eu não sei. Como será viver com absoluta confiança em Deus? Eu não sei. Quem é do reino dos céus sabe. São pessoas alinhadas com a lei divina que vivem já superior ao egoísmo, em plena confiança em Deus. Nós não temos essa condição. E Jesus, então, quando conta essa parábola, é muito interessante, porque a parábola conta a história de um senhor de uma vinha, plantação de uva. Ele saiu de madrugada para contratar gente para trabalhar. E ele sai várias vezes ao longo do dia, sai às 6 da manhã, às 9 da manhã, ao meio-dia, sai às 3 horas da tarde, enfim, sai às 5 horas da tarde, pouco intensivo. Cada vez ele vai e chama a gente para trabalhar. Agora, e quando acaba o dia, às 6 horas, do dia do sol, né, vamos pagar o pessoal. E aqueles das 6 horas da manhã, ele combinou o seguinte: olha, eu vou dar um denário para você. Um denário é uma moeda romana que tem aqui no Rio de Janeiro, que foi no centro do Banco do Brasil, tem lá denário, era uma moeda muito comum, era o pagamento de uma jornada diária de trabalho. E vocês vão receber isso. Tá bem. Mas quando na hora de pagar, aqueles que chegaram às 5 horas da tarde, entraram na fila e receberam. E o dono da vinha disse: bota aqueles últimos na frente. Aí, o pessoal das 5 horas, o administrador dele deu um denário para ele. Aí os outros ficaram olhando, né? Quem tinha chegado às 6 da manhã, disse: olha, eu vou receber mais. Mas receberam a mesma coisa, um denário. Aí foi reclamação, né? Então, essa parábola de Jesus, pois o dono da vinha disse: escuta, eu não combinei um denário com você, então toma o que é teu. Não estou te prejudicando. Se eu quero dar a mesma coisa, aí é problema dele. Eu não posso fazer isso comigo mesmo, não posso. Aí está uma. Você tem um olho mau, porque eu sou bom, quero ajudar esse último. A parábola está uma. Essa parábola é interessante porque ela fala de pessoas que não são da vinha.
não são do reino dos céus, não são pessoas efetivas, são pessoas que estão chegando, pessoas de fora, fora da gente. E essas pessoas de fora levam hábitos de fora. Como é que é aqui fora? É comparação. Se eu trabalhei 10 dias, eu ganho X. E se eu trabalhei 20 dias, é 2X. É assim que a gente pensa, né? Aí Jesus mostra que essa ideia é a ideia material, a ideia da troca. Isso é o banco, é a reciprocidade, né? Quem tem conta maior, paga menos, né? No reino dos céus vale o amor. E o amor não tem medida. O amor, ele oferece. Quando alguém se beneficia, eu me alegro com aquilo. Ele fez chamar a atenção. Vale o amor, não tem essa. Há outros exemplos que ele dá, então, que todo mundo ganhou a mesma coisa, ganha. Quando a pessoa está em busca de alinhamento, não interessa quando ela começa, ela tem direito aos mesmos benefícios. Todos temos sempre a proteção divina. Mas quando nós queremos nos alinhar com as leis divinas, nós passamos a receber aquela orientação de alinhamento, que é o mais importante, que a material vai ficar, e que é igual para todos. Não interessa se eu já estou no trabalho há 20 anos ou se eu cheguei agora. Eu tenho as mesmas chances, os mesmos recursos para caminhar. Esse é o denário espiritual. Então, Fabiano de Cristo, ele é um administrador. Ele certamente é a pessoa da vinha. Nós somos esses que estamos chegando. Então nós, nessa condição de pessoas que estão chegando, devemos nos aproveitar dessa oportunidade. A doutrina espírita, ela é o Evangelho de Jesus, porque ela coloca tudo isso com toda a clareza, né? Nós falamos aqui de perseguição, nós não temos imagem, não temos fanatismo. Pelo contrário, o Espiritismo manda respeitar o outro. Se ele gosta de ser budista, tudo bem, qual é o problema? Tudo que constrói, isso é ensinado a nós. Então isso é a mensagem de Jesus. Então a gente tem todo o incentivo, toda a oportunidade para que nós possamos ser colaboradores da vinha. Nós não estamos ainda com pessoas definitivas do reino de Deus. Não somos da vinha, fomos convidados. Então nós podemos trabalhar com boa vontade, porque podemos voltar no dia seguinte, habituando-nos ao trabalho do bem. Esse trabalho do bem, a doutrina espírita mostra isso, como Jesus propôs, ele é totalmente pessoal. Nós devemos, eu sempre aqui podemos trabalhar, mas a gente está aqui fatias do nosso tempo. O nosso tempo a gente passa fora do centro, na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, na condução, numa fila, e a qualquer hora a gente pode fazer o nosso trabalho, fazer o nosso papel de estar nós estamos na vinha. Devemos ter ideia de que a vinha representa essa oportunidade, não é um espaço físico. A vinha não é o centro, nem a nossa casa. A vinha é a vida. Nós estamos na vida para essa construção. A doutrina espírita, então, nos instrumenta para isso. De uma forma segura. Tudo que a gente ouve é nesse sentido. E isso é um modelo que nós recebemos e agora estamos exportando aí para fora. Aquela ideia de que a mensagem de Jesus seria transportada para cá, no Brasil, que já se efetivou, nós agora, daqui, estamos oferecendo para fora do Brasil essa forma de trabalho. De uma forma simples, ela vai sendo levada para fora, porque é a forma de Jesus, é a preocupação com a mensagem, não com a instituição. Não são importantes títulos, pessoas, o importante é a nossa modificação. E a divulgação dessa mensagem a gente faz, sobretudo, pela nossa conduta. Não adianta a pessoa aquilo eu faço, o que eu digo, isso não funciona. O que leva a crença, a doutrina de Jesus, ela
em 70 anos, espalhou por todo o Mediterrâneo. 70 anos. Não tinha internet, não tinha imprensa, rádio, nada. Como é que ela fez aquela expansão, que é considerada incrível hoje, foi dessa maneira. Havia facilidades materiais, o Império Romano não tinha fronteiras, havia um idioma de comunicação, que era a língua grega, que era falada, né? Mas havia, além da mensagem, que era sublime, havia os divulgadores, que eram cristãos sinceros. Isso fez com que, quando Paulo de Tarso chegou a Roma, ele já encontrou uma igreja em toda a pujança, em todo o amor, funcionando com essas características. Nós, então, estamos diante dessa oportunidade. Nós não temos ideia da dimensão do nosso trabalho. Uma casa como a nossa, ela tem junto dela uma casa espiritual, que é interessante. Não é uma casa que é construída com tijolos como a nossa. Quem constrói a casa espiritual são os nossos pensamentos. Ao longo de muito tempo, isso cria uma construção espiritual. E essa construção, que é uma construção de Jesus, ela, nossa casa de noite, fecha a porta. A casa de Fabiano espiritual está aberta o tempo todo. Trabalho aqui, roda direto. Né? E assim também em outras partes. Nós não temos ideia da dimensão desse trabalho, no qual nós podemos colaborar, desde que nos disponhamos a isso. Essa disposição é simples, é a nossa boa vontade, a nossa disposição de construir onde quer que nós estejamos. Nós, então, vamos concluir a nossa conversa lembrando aos companheiros a importância desse trabalho. A nossa casa aqui, Fabiano, isso é um detalhe que eu tinha registrado para os companheiros, para o espírito superior do Fabiano, elogiá-lo não tem o menor sentido. Né? Nós tínhamos anotado, quer dizer, nós fomos amigos pessoais do nosso altivo, presidente do Centro Espírita, Denis, que era médico. Né? E certa ocasião, após um daqueles encontros muito bonitos que eles fazem lá, ao final do encontro, o altivo estava recolhido, estava agradecendo o doutor Bezerra de Menezes. O doutor Bezerra, o seu conhecido. Né? Aí ele sentiu o doutor Bezerra aproximar-se. O doutor Bezerra chegou, abençoou o ambiente, passou. Isso, o tema do próximo encontro é esse. Só deu isso, deu a bênção e saiu. Um espírito superior não liga nada para elogio. É um apóstolo, peregrinas virtudes, isso. O interesse deles é o bem, é o nosso progresso. Então, quando nós, lembrando de Fabiano, procuramos colocar o bem em nossas vidas, procuramos ampliar, quando aqui o centro amplia a sua atividade de uma maneira autêntica, a fraternidade, isso é o que interessa para Fabiano. Né? Então, a forma mais correta de nós lembrá-lo é justa, mas a homenagem que a gente pode prestar a ele é fazer o bem lembrando dele. Nós encerramos então, agradecendo a Jesus a oportunidade de estarmos aqui, todos nós, lembrando do Mestre, lembrando de um servidor dele, Fabiano, e a oportunidade de estarmos em uma das casas de Jesus aqui no plano material. Nossas casas de oração em geral, espíritas em particular, são projeções da espiritualidade superior aqui na Terra. Que nós possamos aproveitar bem nosso contato na casa de Fabiano. Que Jesus nos abençoe.